A gente está em março de 2020, enfrentando agora um período de quarentena por causa da pandemia do coronavírus e enfrentando uma série de incertezas no cenário econômico e aqui no Brasil também político. Mas por que eu resolvi contextualizar antes? Porque eu trago aqui uma provocação, na verdade. Acho que é um momento da gente começar a se questionar a diferença entre trabalho e emprego. Por quê? Porque emprego, na verdade, ele é uma coisa meio que uma troca comercial, né? Eu te vendo meu tempo, você me paga pelo tempo que eu estou produzindo. E se você não for uma pessoa que deu a sorte de trabalhar com algo que te motiva, porque a motivação ela é interna, né? O estímulo é externo, mas a motivação ela é interna. Você vai encarar isso só como um emprego. E eu tenho visto e conversado com muita gente nessas 2 últimas semanas que são pessoas que não gostam do emprego, né? Não gostam do que fazem, mas estão extremamente ansiosos e assim já entrando em estágios assim mais profundos dessa ansiedade, com medo de perder esses empregos. E aí eu me questiono se não é a hora da gente parar e olhar que o mercado já começou uma mudança. É claro que a gente tomou um empurrão na bunda aí agora para poder se adaptar mais rápido. Mas se não está na hora da gente entender o que é trabalho e internalizar isso de uma vez por todas, porque de repente esse é um caminho da gente enfrentar melhor essa crise. Porque se a gente for parar para pensar, o trabalho é a nossa relação com o mundo, é o como a gente quer se relacionar com ele. É a gente entender o que a gente tem para poder colocar para fora e descobrir um canal para isso. Seja criando um produto, prestando um serviço, seja comercializando alguma coisa e criando valor para algo que alguém já criou. Você já parou para pensar o impacto que teria se cada um de nós conseguisse chegar a entender, não só no processo de autoconhecimento, né? No que você é bom, mas principalmente o que te motiva, o que te dá esse prazer, de forma tal que você consiga ganhar dinheiro, ter um impacto social e, ao mesmo tempo, conseguir uma satisfação psicológica com tudo isso. Cara, agora num cenário em que a gente está hiperconectado, que tudo que acontece na China acontece praticamente ao mesmo tempo aqui, que todos nós somos geradores de conteúdo, que a gente passa a confiar numa pessoa que a gente nem conhece para poder indicar marcas, produtos e serviços para que a gente consuma, que a gente não precisa ir mais numa loja para contratar ou comprar alguma coisa, que a gente pode fazer isso tudo online. E é óbvio que, como eu estava falando antes, a motivação ela é interna e o estímulo externo, né? Então, assim, você tem aqui como estímulo o salário, os bônus, os benefícios e tal. Só que, ao mesmo tempo, se essa pessoa não se sentir motivada, que é uma coisa de dentro, ninguém pode motivar ou desmotivar alguém. Isso é a maior besteira que tem. Você pode, sim, estimular ou não, né? Desestimular ou estimular. Mas a motivação ela é interna e o papel do líder é entender o que motiva aquela pessoa. E isso começa num lance que por muito tempo eu, inclusive, eu não só não gostava, como eu refutava, que era o tal lance do autoconhecimento, porque eu achava que tinha alguma coisa a ver com autoajuda. Enfim, problemas da minha cabeça do passado. Mas na hora que você começa a entender o que você sabe fazer, como sabe fazer, por que você deve fazer, a produção fica melhor. Você, independente do que está acontecendo ao redor, você sabe qual é o seu próprio combustível. Você não precisa de um combustível de terceiros. E eu fico imaginando como que seria, aproveitando esse momento de crise, um mundo em que a gente pudesse trabalhar sem ter alguém para poder ficar supervisionando, vendo se a gente fez certo, errado, se chegou nos números ou não, qual caminho a gente seguiu, qual foi o processo que a gente fez, em que a gente realmente confiasse nas pessoas, ou seja, delega, espera o processo, né, a curva de aprendizagem, entende o resultado, que às vezes pode ser sim diferente do que você imaginou, mas o diferente não é necessariamente pior, né? E com a gente sendo realista mesmo, tipo, entendendo os nossos próprios defeitos e limitações, porque quando a gente olha para si e entende isso, você consegue ter empatia pelo outro e entender qual é o limite dele.
E aí, com esses 3 fatores, a gente começasse, então, a de fato procurar a solução para o problema, ao invés de ficar buscando perguntas para as respostas. E essa é uma coisa que eu experimentei nesses últimos anos e que foi interessantíssima. Assim, uma galera que está criando novas empresas, principalmente startups, né, que eles buscam soluções disruptivas para problemas já existentes, que a galera fica rodando alguns frameworks de concepção de negócios, né? E começam a responder perguntas do além, tipo assim, numa viagem, quase como se fosse uma viagem de ácido. O cara nunca conversou com um potencial consumidor, com um potencial fornecedor, não foi lá entender o mercado, tipo, ele pega uma experiência própria e particular e acha que com isso já tá, tipo, tudo pronto. E essa é uma das bases para a sedimentação da cultura do mindset co, né, que é o que a gente fala aqui, que é essa história de você conseguir produzir em rede e confiar no poder de execução do colaborativo. Só que isso é muito difícil, porque primeiro que as pessoas têm que estar nesse processo, elas têm que entender o que é o trabalho, entender o que elas têm de potencialidades e impotencialidades, e mais do que isso, tem que ter empatia e transparência para poder combinar isso com outros recursos, sejam elas esses recursos outras pessoas, né, pessoas parceiras, clientes, fornecedores, seja lá o que for. Mas no resumo da ópera, a história do trabalho, e que eu acho que é a grande diferença para o emprego, é que ele é uma relação de amor, porque é uma relação quando a intenção vira ação. E nesse processo, quando isso acontece, tem 3 papéis fundamentais, porque o emprego ele tem 2, né? Quando tem o segundo, que é a relação financeira e social. Isso quando você encontra um emprego que realmente é num lugar que você tem aderência, que você comprou ali a missão da empresa e você se sente realizado com o impacto que ela causa. Mas o trabalho, além desses 2, ela tem um terceiro e talvez o mais importante deles, que é o psicológico. É quando você consegue colocar de fato as suas próprias motivações e realizações no que você está entregando. E nisso você deixa de ter algumas incoerências. Quando a gente montou, por exemplo, o nosso primeiro negócio aqui em Brasília, que era o For Legal, para quem não conhece, ele era um coworking segmentado para o mercado jurídico. E aí todo mundo perguntou, cara, por que vocês estão indo para Brasília? A gente tinha saído de São Paulo e era porque Brasília, para quem não sabe, alguns escritórios de advocacia trabalham com casos que tem que ir para superiores tribunais. E quem tem que trabalhar com superiores tribunais tem que vir para Brasília porque eles estão aqui. E o Fernando tinha tido uma ideia, fazendo um paralelo, de que assim, era possível dar aos advogados autônomos, aqueles que trabalhavam sozinhos, as mesmas vantagens competitivas que uma grande banca se eles conseguissem trabalhar de forma autônoma, mas em rede. Por quê? Porque se você pega um grande escritório de advocacia, eles têm lá vários associados, vários advogados com especialidades diferentes. Então ele pode pegar um caso, por exemplo, que tem família, societário e, sei lá, mais alguma outra especialidade aí, que qualquer coisa lá do civil. Não entendo tanto de direito, tá? Então os advogados me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, mas assim, entendo que tem lá 3 especialidades. Ele pode pegar um caso gigantesco porque ele tem gente com conhecimento naqueles assuntos trabalhando para a mesma empresa. Agora imagina se a gente pudesse colocar um monte de advogado que é autônomo, que trabalha causas menores, trabalhando em rede para poder competir com essas grandes bancas. E cara, funcionou super, só que pra gente foi uma surpresa quando a gente veio para Brasília com essa ideia. E a gente começou a ser procurado por empresas de outros segmentos, porque eles queriam participar daquela comunidade. Porque perceberam que ali era uma galera que de fato estava compartilhando ali os desafios do dia a dia. Tinha um lance mesmo de, peraí, deixa eu aproveitar aqui a pausa para o café e trocar uma ideia, de repente, com o advogado ou o contador que está ali do lado, ao invés de eu ter que pagar uma reunião com alguém para tirar uma dúvida que é super rápida. E havia muito essa troca, né? E
Logo na sequência, pouco tempo depois, eu acho que foi tipo uns 1 ano e meio, 2 anos depois, veio um boom de coworking aqui no Brasil. Em Brasília chegou também. Quando começaram a abrir os outros espaços de coworking, a galera começou a ter dificuldade na gestão mesmo, de capital de giro, cara, como? Porque você não tem só a conta do prédio, né? Você tem todas as contas de consumo e você ainda tem que fazer o negócio rodar, ainda tem que atrair gente ali para dentro. E a gente se tocou que, na verdade, a galera estava num espírito fazendo um paralelo de emprego e trabalho. Assim, da galera que resolveu aproveitar os imóveis vazios para transformar em coworking e aquela galera que abriu o coworking porque era o negócio da moda. Inclusive, na época, ou você tinha um food truck ou um coworking, ou o que mais, amor? Você lembra? Ou crossfit. Crossfit foi ótimo. Crossfit. Eram os negócios que estavam na moda. E aí a gente se tocou que a galera estava fazendo isso basicamente por causa de grana, troca comercial. Não tinha aquela outra realização que era o que faria o negócio girar. Então a gente sentiu isso na pele, a gente chegou a abrir 6 operações com modelos distintos, a gente passou essas operações para frente e elas estavam super saudáveis e, ó a pegadinha, acho que uma sobreviveu. E a única que sobreviveu foi a única que a gente manteve aberta. Por quê? Porque tinha também essa realização do lance do psicológico. Isso faz com que a gente tenha muito mais motivação para fazer o negócio girar. Então, vou deixar aqui 2 provocações. O que de fato você está fazendo para criar impacto? E o que te motiva para levantar e ir produzir todos os dias? É o emprego ou é o seu trabalho? A gente se vê no próximo.